A gente sempre começa a entrevista perguntando o nome, a idade, alguma informação que o senhor queira compartilhar a seu respeito. O meu nome é João Carlos Kleck, 70 anos, e sou morador desde sempre aqui. Uma família que veio em 1929. O senhor quer contar um pouco assim sobre a sua história, com o que o senhor trabalhou na sua vida? Bom, eu teria de começar pelo meu avô, né? Que foi o primeiro da família que veio. Ele aprendeu a arte da ferraria com a família tradicional de Guarani das Missões, Kaminski, que na época era muito famosa por fazer produtos ou artefatos que a colônia exigia. Peças, por exemplo, que eram difíceis de fazer artesanalmente, tipo puas, para se fazer buraco em madeira, né? E ele aprendeu esse ofício e veio para cá. E ele tinha 3 filhos, o meu pai, o Oswaldo, a minha tia Zilá e o meu tio Arthur. E ele começou com ferraria e o meu pai aprendeu o ofício de ferreiro também, mas logo ele se dividiu, não gostou muito da profissão e aprendeu a tocar gaita, fez um conjunto meio, não teve uma longa duração, e criou também um bolicho, como se chama aqui na região, né? Um comércio de compras de produtos agrícolas e venda se vendia quase tudo em bolicho, que você imaginar, tinha. E logo após, a gente começou a trabalhar com frete de caminhões, transporte de produtos agrícolas, alfafa e milho, principalmente, para a fronteira, Itaqui, Uruguaiana. E de lá para cá se trazia farelo de arroz, porque aqui, na época, a principal atividade econômica era a criação de porco e lavoura de subsistência, né? Milho, feijão, essas coisas assim para a subsistência das famílias. E eu cresci envolvido nisso, estudava, e na hora contrária ao estudo, né, a gente trabalhava. Naquela época podia. E foi assim, né? E depois a gente passou a trabalhar na lavoura, uma pequena lavoura que a gente tinha. E resumidamente, essa a história minha, no caso comercial, né? A família Kleck foi uma das primeiras, então, a virem para a Vila do Passo, né, no início da formação da vila. Isto. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais, assim, primeiro sobre os seus pais, né, o nome deles e um pouco da profissão. O senhor falou das ferrarias, né? O avô Estevão, no caso, ele... porque assim, o momento, aquele momento que eles viveram, a subsistência das famílias era a agricultura. E outra coisa que, assim, hoje parece engraçado, mas toda a família
precisavam de mão de obra, que seria os filhos, as filhas. Então toda essa gente precisava de ferramentas para trabalhar. E ferraria era uma das coisas que mais fornecia ferramenta. E o meu avô foi passando para pessoas o que ele sabia, foi ensinando outras, né? Inclusive o meu pai, e de acordo com eles, houve uma época que entre Juiz tinha 14 ferrarias, porque o colono começava com carroça para transportar o produto até Santo Ângelo ou entre Juiz para fazer a troca por dinheiro ou por produtos alimentícios, o vestimentos, o calçado, né? Logo depois, quando ele começava a sobrar um dinheirinho, então eles faziam chamavam de aranha, né? É um veículo geralmente para 2 ou 3 pessoas, para passeio. E também para passeio tinha a jardineira, que era muito usado para toda a família daí junto e em passear. Então aí um dos motivos assim de ter tanta ferraria, além de arado, foice, enxada, todos os produtos que você imaginar para atividade agrícola tinha de passar por ferraria, né? Então, o meu pai e o meu tio logo desistiram, não gostaram de ser ferreiro, né? Então, o meu pai, Oswaldo, e o meu tio Arthur foram... O tio Arthur foi para a área agrícola. Se dedicava mais à planta de arroz. E, claro, outros produtos, mas principalmente arroz. E o pai, como eu falei antes, foi pro lado musical, criou um conjunto. Até eu tenho uma foto dele ali, muito mal tirada na época, né? Mas tem. E o bolicho. Eu eu não tenho uma lembrança dele tocando em baile, assim, só ele relatando, né? Mas no bolicho, por exemplo, desde que eu comecei a ler e escrever, eu já ajudava ele, no caso, a minha mãe se chamava Ida, e ela, além dos afazeres de dona de casa, ajudava a fazer bolacha, doces, para ser vendido no tal do bolicho, que não tinha uma denominação assim especial, normalmente era o bolicho do Claique, né? Não tinha. E esse bolicho, por exemplo, era também nossa moradia. Era uma casa enorme de estilo português. Infelizmente não tenho uma foto dela, isso é uma pena. E ela, algumas peças era depósito do bolicho, e o bolicho em si, e mais a casa de moradia, era uma casa enorme, acho que 20 metros de comprimento por uns 18, 20 de largura também, era enorme. Porque a compreensão que se tem que naquele tempo as famílias eram enormes também, né? O pessoal precisava de mão de obra, precisava fazer filho para isso. Então era muito comum família de 8, 10, 12 filhos, né? E hoje em dia já é bem diferente, famílias bem pequenas. A situação é outra, né? Qual que era o nome dos seus pais? O pai era Oswaldo e a mãe era Ida.
Oswaldo Kleik. Oswaldo Kleik e da Kleik. O sobrenome de solteira dela? Damião. Damião. E dos seus avós paternos? Estevão Kleik e Clementina Feversani Kleik. Ela é de origem italiana também. Também de Guarani. Também. O senhor sabe a origem da família? Kleik? Kleik é austríaca. E os seus avós então vieram de Guarani das Missões? De Guarani das Missões para cá. Eles compraram esse pedaço de terra que nós estamos aqui, né, onde é a nossa casa. Aquela área onde tem o colégio ali foi doada pelo meu avô. E aí se estabeleceram aqui em Ferraria, né? Interessante. Eles aprenderam esse ofício lá em Guarani? Lá em Guarani. Sim, eu falei para eles. Entre Juiz era até conhecido como a capital das ferrarias. Isso. É verdade. Eu achei interessante porque as reduções de São João Batista foi o primeiro local de fundição de ferro, né, da América Latina. E aí, muitos anos depois, essa vila, né, que até então não era município, se destacar pelas ferrarias. Por ser uma região essencialmente agrícola e de pequena propriedade, porque assim temos de separar a atividade agrícola antes e após o adubo químico, porque a área de campo até então só servia para pastagem animal, né? Não tinha outra utilidade, porque nada, era uma terra muito fraca aqui. Então, a atividade agrícola de pequena propriedade funcionava derrubando mato, infelizmente, hoje. Mas, naquela época, era um meio de subsistência. Só que, embora o pessoal não pense sobre isso, a herança do conhecimento indígena da coivara foi aplicada. Usavam a terra um certo tempo e depois deixavam de novo crescer um mato ali, né, derrubando outra parte. Então havia esse conhecimento que o índio passou e que eles utilizavam. Também não era totalmente assim, porque a utilização, às vezes, pelo tamanho da família, era muito grande, né? E principalmente como a produção crescendo, também essas famílias começaram a produzir comércio. E aí a atividade agrícola cresceu, né? Porque daí começou essa venda de embutidos, essa venda de produtos para a cidade, né? Então a área agrícola foi se expandindo, embora toda ela manual, né? E aí o motivo, então, dessa aumento de ferrarias, e uma coisa também que deve ser levada em conta, foi a chegada da linha férrea, naquela época, para trazer produtos do centro do país, manufaturados, no caso, né, para essas ferrarias se manterem, né? Que a base é o ferro, né?
Pois é, como é que eles conseguiam essa matéria-prima? Pois olha, era comprado geralmente, vinha os vendedores, faziam o pedido e depois era mandado via férrea. Era só o que chegava aqui, no caso, né? Porque estradas eram extremamente precárias, né? Naquela época, muito precárias. Então a linha férrea era muito mais rápida. Então essa matéria-prima, no caso o ferro e outras coisas, né? Vinha por linha férrea, porque na época era, embora Maria Fumaça, né? Era muito mais rápido do que por via terrestre, assim, caminhão no caso, né? É que é outra coisa que já praticamente não se tem, né? E agora inverteu, né? Agora o transporte no Brasil é quase todo ele, infelizmente, no meu modo de pensar, por caminhões, né? Havia o transporte até de passageiros por ferrovias. Sim, sim. Era muito usado a ferrovia, tanto para transporte de produtos como de pessoas. Era o principal meio de transporte, né? Claro que logo as estradas foram melhorando e daí sobreveio o ônibus, no caso, né, para transporte. Mas inicialmente era quase todo o transporte de pessoas e coisas era via trem. Mas eles que moravam aqui, eles utilizavam qual linha ferroviária? A de Santo Ângelo? Sim, sim. A de Santo Ângelo. E aí esse material ele vinha de trem? De trem. Todo ele de trem. Depois, posteriormente, com a evolução dos meios de transporte, a gente já vê algumas fotografias assim de caminhões com tipo um ferro velho, assim, né? Catavam peças de ferro, acredito, para derreter ou para transformar em matéria-prima para criar outras. Não sei se essa época ainda a sua família trabalhava com as ferrarias. Não. Foi mais no início. Até a década eu posso mais ou menos estabelecer uma cronologia. Até a época de 60, o avô trabalhava com ferraria. Só que ele mudou da ferraria pesada, como se diz, porque a década de 60 também já começa a lavoura a ser mecanizada, né? Então ele passou a trabalhar com ferraria, mas era os dito armeiros. Ele fazia espingarda, pistola, facões, facas, assim, sabe? Porque era uma coisa mais leve e também muito requisitado, né? Mas as ferrarias continuaram até a década de 70, por aí. Não todas, né? Não todas. O senhor mencionou 14 ferrarias, saberia nos dizer assim, talvez não todas, mas algumas dessas, quais eram as famílias que eram responsáveis por... Eu vou lembrar Vou ver se a minha memória me ajuda. A Kudzin, a família Kudzin, então, começou com ferraria, até a família do seu Germano Cadena de Assunção, o Valdemar Suliman, o Alceu Reis, Amantino Moura. A sua família? O seu Alceu, não? Já falei. O seu Canaru não tinha ainda nessa época? Não. Ele
Ele foi provavelmente um aprendiz do Valdemar Solimã. Eu não saberia dizer de quem que ele foi aprendiz, mas ele foi um aprendiz dessas ferrarias tronco. Se o senhor não se lembrar, não tem nenhum problema. O termo ferrarias tronco seriam as que deram origem e outros se derivaram a partir disso. Isto. Eu queria entender como que seria, talvez o seu pai possa ter... Seu pai não deu continuidade no ofício da ferraria. Não. Mas como que era o dia a dia de um ferreiro, né? Como que era produzir essas peças? Qual era o processo da... Bem, eles, como foi dito antes, como eu disse antes, o pessoal geralmente de Porto Alegre, os vendedores, vinham vender e aí mandavam esse material por via férrea. Tá. Aí o agricultor, conforme a necessidade dele, ele vinha encomendar para o ferreiro, vamos supor, um arado, uma enxada, uma foice, né? E aí, então, por encomenda, o ferreiro fazia isso. Fazia correntes, por exemplo, era uma série de coisas assim, porque assim, o entendimento hoje, para quem não viveu na época, é um pouco difícil, por causa que não se imagina se fazer tudo a braço, como se chama comumente, né? Mas era tudo puxado por cavalo ou boi, né? E aí se precisava do arado que o boi puxava, ou o cavalo, a carpideira. Era uma série de instrumentos que hoje viram peça de museu quase, né? É muito raro hoje alguém utilizar. Então o ferreiro precisava também de mão de obra, porque tem de se lembrar que não havia energia elétrica, né? Então o fole para fazer o fogo, né? Era tudo com mão de obra feito manualmente, né? E aí esse pessoal aí é que eu falo que esse pessoal que aprendia o ofício, ele logo se estabelecia também com outra ferraria, né? E aí então, por isso que... Porque normalmente, assim, uma ferraria grande, ele ocupava 8, 10 ajudantes. Normalmente, a ferraria grande, assim, ele... Porque era bastante as encomendas. Devia ser até para toda a região, né? Não, mas eu acho assim que cada localidade tinha, né? Ferreiros. Claro que às vezes, por exemplo, e eu tomo como exemplo esses Kaminski. Hoje, uma faca Kaminski, ela passou a ser relíquia pela qualidade da têmpera que eles tinham. Então, muita gente ia a Guarani mandar fazer puas e facas e facões pela qualidade do aço que eles tinham lá. Eles tinham um plus nesse aço deles, né? E era muito resistente. Então tinha essas coisas. A fama corria de boca em boca, né? E o pessoal procurava, mas todas as localidades tinham a sua equipe de ferreiros, né?
pela quantidade de ferrarias, me parece que é algo que supre as necessidades da comunidade, né? Então devia ter outras pessoas de outras localidades que deveriam comprar aqui. Sim, também, não, sim, claro, sim. O senhor falou em têmpera, o que seria? Olha, eu cheguei no final ajudar meu avô a tocar a forja, que se chama, que é um aparelho que tem uma ventoinha dentro e que você fazendo ele tocar, ele produz vento. E o vento, tu inicia um fogo com carvão e esse vento aviva aquele carvão produzindo um fogo maior. Então, o primeiro se esquenta aquele ferro até ele ficar vermelho, depois você bate ele, se transforma na peça que você quiser. Vamos exemplificar um facão, tá? Aí depois dele ter um formato de facão, é feita a têmpera. A têmpera é o resfriamento deles em areia e depois em um produto solúvel, assim, tipo graxa. Graxa, se usava muito graxa de ovelha, sebo de ovelha, se chama. E aí só a experiência vai dar, então, essa coisa de esquentar o ferro e esfriar ele de um modo abrupto, assim, na areia, e depois nessa graxa ou nessa, sei lá, qualquer coisa solúvel, assim, um fogo, é que ia dar a dureza do aço. Então isso se chama têmpera. Seria quase como temperar, mais ou menos, o ferro para ele virar aço, né? É através Isso, e esse conhecimento é milenar, né? Isso passou de pai para filho para fazer a tal de têmpera aí. Já uma têmpera, por exemplo, de um aço de uma arma, ele deve ser muito superior a uma faca, porque ele tem de aguentar a explosão da pólvora dentro, né? Então tem de ser um conhecimento assim muito delicado até, né? Porque técnico, é verdade, técnico. Porque não tinha um molde, né? Dependendo da ferramenta que fosse ser fabricada, um arado muito diferente de uma arma, como é diferente de uma faca. Isto. E assim, ó, dentro do meu entendimento, e na época eu consegui entender isso, um arado, por exemplo, não poderia ser um aço muito duro, porque senão ele se quebraria. Ele tem de ser um aço mais maleável, porque pega em pedra, pega em raiz, então ele entortava em vez de quebrar. Porque era uma época também que não se tinha solda, né? A emenda depois era feita a martelo. Se juntava as duas peças e se batiam até colar. Era interessante isso aí. E o senhor conheceu o seu avô Estevão? Sim. Até a idade de 11 anos, por aí, se não me engano, quando ele faleceu. Eu ajudava ele na ferraria. Muito legal. E aonde ficava a ferraria do seu avô? Olha, daqui onde nós estamos, uns 50 metros para baixo aqui.
ali onde hoje é o Banrisul, um pouquinho para cima ali, uns 30 metros da rua, ficava, no caso, o boliche e a casa dele, né? Onde morava a minha tia, meu tio, o pai, né? E ele. Era uma casa enorme, como eu falei antes, né? Então, tinha lugar para todo mundo. Esse boliche que o senhor tinha mencionado, ele era do seu avô. Não, era do meu pai. O avô continuou na ferraria e o pai é que abriu o boliche. E sobre os seus avós maternos? Esse eu tenho pouco conhecimento. Eu tenho pouco conhecimento. O senhor não chegou a conhecê-los? Conheci assim, mas a lembrança deles é só de visitas assim, esporádicas. Tanto da minha avó materna como do avô. Só de visitas, assim, a gente não tinha uma convivência diária, assim, não. E eles moravam aqui entre eles? Não, moravam em Santo Ângelo. Com que eles trabalhavam, agricultores? Se não me engano, o avô trabalhava com serraria. Mas eu não tenho, se é só serraria, eu não posso te dizer. Eu não tenho certeza, assim, não me lembro direito. Qual era o nome deles? Era Marcos Damião. Puxa, agora com lapso de memória aí, não me lembro do nome da avó. Não estou lembrando agora, me fugiu. Não tem problema. E já que o senhor conviveu com o seu avô, o senhor se lembra assim de histórias que ele possa ter contado sobre o passado? Não lembro. Da guerra ou do tempo do início da formação da vila? Não lembro de quase nenhuma história assim, ou nenhuma. Eu lembro mais de alguma história do pai. Porque como a gente era criança, eu não lembro assim. Até porque o meu avô não era dado a muito. Não era um contador de causas, sabe? Ele era de pouca conversa. Eu já ouvi falar que os antigos não tinham muito esse hábito de compartilhar essas histórias. Principalmente para as crianças, eu acho. Que na época o senhor era uma criança. Infelizmente, assim, ó, quando se reuniam as famílias, isso aí provavelmente ou você já ouviu ou vai ouvir. Era as mulheres de um lado, os homens de outro e as crianças longe. Você era enxotado da convivência, né, dos mais velhos, você não tinha participação. Era um costume da época. Os adultos não... E as crianças... Criança incomodava muito. As crianças vão brincar. Isso. E dessas histórias do seu pai, assim de antigamente, que lhe vem agora na lembrança, o que o senhor poderia nos contar? Bom, aí já muda um pouco também a direção pode-se dizer assim, do modus vivendi, né? Porque o pai, como se dedicou ao comércio, já é uma outra visão, é um outro modo de vida, né? Também com a chegada de muitos
imigrantes, né? Vindo de outros lugares aí, então a vila aumentou como vila, né? O pessoal do interior também começou a chegar para a vila. Colégios, ainda acho que muito poucos para fora, né? Então o pessoal, os que podiam, ou traziam as crianças para ficar na casa de algum conhecido para estudar, ou se mudavam, né? Alguém da família vinha morar aqui para as crianças poderem estudar. Então, histórias assim, o meu pai e o meu tio sempre gostaram de esporte, por exemplo. Eles são fundadores de clubes de futebol aqui no Entre Juízes. Então, contavam muito histórias de esporte. Nessa área também havia muitas carreiradas que eles também gostavam. Contavam do jeito que, por exemplo, eles iam tocar em baile por aí, né? Era uma coisa assim inimaginável, né? Porque, vamos supor, eles tinham de tocar aqui perto, 30 quilômetros daqui, hoje perto, né? Mas eles tinham de botar a gaita na carroça e as coisas ali para ir tocar, daí saíam de manhã para tocar de noite lá. Hoje é uma coisa que não se imagina como é que era, e eles contavam essas histórias, assim, foram tocar em tal baile. Meu tio tocava junto também. E aí, então, assim, tem várias histórias, assim, que a gente não... A não ser que a gente entre em algum assunto, assim, para daí começar a fazer uma dissertação sobre a história específica, assim, né, mano? Aí é bastante coisa. Eu não quero que me leve a mal, só vou pedir pra... Não. É só porque o microfone ele acaba captando o barulho externo, apesar de que ele esteja preso aqui, um pouco ele ainda pega. Bom, eu gostaria de ouvir alguma história em relação ao conjunto musical do seu pai. Como é que tinha um nome? Não tinha um nome porque normalmente o que chamavam de conjunto musical, na verdade, a base era a gaita, né? Então seria o conjunto do Oswaldo, o conjunto do Claique, né? Era por aí a coisa. Ou pegar lá o gaiteiro, lá o Claique, para tocar aqui. Que eu me lembre assim, e na única foto que eu tenho, seria o meu tio, o Arthur, o José Checot no violino, Aqui temos a fotografia. Eu não sei se a câmera vai captar, mas ali? Eu vou fazer uma imagem próxima ali, daí Pode ser. interrompo um pouco ali a gravação, mas esse aqui eu garanto. O senhor mostra pra mim aqui. Aí, ó. Aqui seria o meu tio Arthur na bateria. Certo. O José Checot no violino. O pai no acordeon, o gaita, né? E aqui no violão, como a foto é muito mal tirada na época, né? Eu não saberia te dizer.
Mel Bortolucci, João. Eu vou tirar agora uma foto da foto. Bortolucci. Mel Bortolucci? Talvez, mas não tenho como saber Não dá aqui. pra ver muito Não dá para ver ele ali. Legal. Porque o que tá tocando tá escondido, tem um outro cara na frente, então só aparece o braço dele e o rosto não aparece. E assim, ó, ele aprendeu por conta. Não sei como que ele adquiriu a gaita, não sei como. Aprendeu por conta de ouvido, como se chama. E aí começou a tocar, animar bailes por aí. Era muito comum fazer surpresa. Alguém está dando aniversário, o pessoal sabia e iam lá fazer uma surpresa. Era uma época assim que não tinha nada era uma vida mais simples, né? Então, iam lá, às vezes dormiam, a festa durava 2 dias, era uma coisa muito legal, assim, que no meu entendimento tinha na época, né? E aí precisava de alguém fazendo barulho para o pessoal dançar, né? Mas também, assim, foi uma coisa que não durou muito. Eu não saberia dizer a quantia de tempo que durou o dito conjunto dele. E logo depois ele se dedicou ao bolicho, né? E parou de tocar. E logo após ele se dedicou a fazer frete de caminhão também, né? Que daí a produção agrícola já era maior. Então, sobre o conjunto dele, assim, eu nunca vi. Eu vi ele tocando sozinho depois, em alguma festinha por aí, porque até a gaita ele vendeu, né? Mas o conjunto eu não cheguei a ver ele tocar. E além das surpresas, eles animavam bailes e outras festas? Isto é. O normal era festa de igreja, né? Que sempre tinha de ter música. Porque assim, ó, essas vindas de imigrantes, logo as colônias ficaram povoadas também, né? E aí logo surgiu uma igreja, porque é difícil a origem italiana ou alemã não está ligada à religião. Então logo surgiu uma igreja, e com a igreja surgiam as festas, as quermesses, procissões para os santos de devoção, né? E aí sempre tinha de ter alguém tocando lá. E alguns salões de baile, assim, que existia. Eu conheci alguns, assim, mas os que ele tocava, assim, eu acho que eu não cheguei a conhecer nenhum. Mas da sua época, que o senhor se recorda, assim, quais que eram os salões? Bom, um dos bem conhecidos até era o pai do nosso saudoso prefeito, Eloy Bade, o Quirino Bade. Tinha um salão de baile. Aqui na Serra de Baixo tinha o Alarico, que chamava, não me lembro o sobrenome dele, tu lembra disso? Tá? Aqui onde hoje há a Cachoeirinha, tinha o Pedro Maina, que tinha salão também. E eram esses 3 mais ou menos que tinham. Porque logo depois começou a se criar clubes sociais, né? Quase todas as nossas comunidades aí tinham clubes sociais, que também agora se acabaram.
Também o povo tem outro tipo de vida hoje em dia, né? A não ser que tenha uma sede social campestre, os clubes não estão. Acho que isso aí é um fenômeno meio geral aí. A sociedade grande, assim, de várias famílias, não está subsistindo mais. E depois os CTGs também, né? Também, os CTGs foi mais ou menos na época dos clubes, um pouquinho antes, por causa das atividades campeiras, né, que o pessoal se reunia muito para fazer marcação, essa coisa. E lá também ia o público feminino, no caso, participar dessas. E aí vira a ocasião de se formar os CTGs, né? Para continuar essa cultura da tradição. E o senhor falou sobre a igreja. Poderia nos contar um pouco, assim, o que o senhor sabe a respeito das sedes? Eu acredito que quando a sua família chegou, em 1929, não sei se já existia, mas teve várias sedes até chegar na igreja atual. Bom, eu poderia ter em mãos aqui, mas eu não tenho. A história da igreja São João Batista, no caso, a nossa aqui. Começaram a se reunir na casa da minha avó, Clementina, e do vô Estevão, né? Para fazer as rezas, as coisas que esse povo, sempre o de origem europeia, né? Está ligado a alguma religião, geralmente ou evangélica ou católica, né? Então, o início da Capela São João Batista aqui foi na casa da meu avô e minha avó. E isso, logo depois, se não me engano, na década de 40, é que a casa não comportava mais tanta gente, e daí se iniciou a construção de uma igreja que era localizado na frente da atual, uma igrejinha de madeira. E se não me engano, ainda na década de 40, eles fizeram uma igreja maior, um pouquinho para cima, onde hoje é essa igreja E na década de 58, no ano de 58, se não me engano, começou essa igreja de material aí. Mais ou menos, sinteticamente é isso. Interessante que começou na casa dos seus avós. Bastante interessante. E essas atividades que estavam relacionadas à religiosidade, às procissões, sim, às quermesses, o senhor pode falar um pouco sobre isso? Sim, olha, na época sim, era a única, como é que eu vou dizer uma coisa? O acontecimento maior eram as festas do padroeiro, né, e as procissões, era onde se reunia mais povo. E uma coisa que eu achava extremamente, assim, propício a que a comunidade se unisse, hoje são poucas as comunidades que fazem isso, é a participação na confecção dessa festa. Então, o pessoal da ala masculina se encarregava de arrumar o buraco para fazer o fogo, para assar o churrasco, de matar a vaca, de matar o porco. E as senhoras na confecção de pães, bolachas, cucas. E toda a comunidade tinha o seu forno, onde se faziam essas...
Então, geralmente começava 2 ou 3 dias antes a confecção da festa do padroeiro no domingo, né? E era o principal acontecimento da comunidade, sem dúvida. Sim, isso tinha uma espécie de árvore que era muito propício a fazer espeto porque não dava o gosto na carne, né? Então, os meninos, na época, como eu, eram solicitados a tirar a casca, rapar a vara para fazer os espetos. E geralmente todo churrasco era assado no chão, né? Um fogo de chão, um buraco, e os espetos cravados. E era aonde o menino, a menina, podia tomar um refrigerante, né? A gasosa, que chamava. Era a época do ano, a não ser raras exceções, era onde o menino podia, ou a menina, tomar a gasosa. Que normalmente ou era um sabor de laranja ou limão, né? Depois veio o sabor guaraná, mais tarde, né? Mas era uma... Isso é mais tarde daí. Uhum. E essas festas era geralmente com ou vinho ou cerveja, normalmente artesanal, né? Era fabricado nas casas por aí e depois vendido para a comunidade. E outra coisa que era muito bacana é que todos os produtos eram doados pela comunidade, né? Todos, nada era comprado, era tudo através de doações. Era assim, ó, comunitariamente, no meu modo de entendimento, era uma coisa extremamente saudável, sabe? Um pouco diferente de hoje, mas cada coisa tem o seu tempo, né? Essas eram as quermesses. Sim. E as procissões. As procissões era como é que eu vou te falar? Era estritamente assim de fé religiosa, né? Não tinha um cunho muito social. E normalmente era de curta duração, assim, né? Mas o simbolismo da fé, né, era representado pelas procissões. E todo menino, a menina, o rapaz procurava ir, porque era um momento de união, um momento de encontro das pessoas da comunidade. E aí então todo o momento de procissão assim era um acontecimento também, né? Embora não fosse uma coisa festiva, mas muito relacionado à fé das pessoas, né? Era uma coisa de grande participação também. E eles saíam fazer uma espécie de uma caminhada? Sim, geralmente era uma procissão luminosa, né? Normalmente, a não ser que fosse de dia, o que era raro, mas existia também. Mas senão era geralmente à noite em velas, né? Era uma procissão luminosa sempre. Então também era um acontecimento, um menino ou uma menina segurar uma vela para, né? Coisas que, né, hoje perdem o sentido, né? Porque hoje o menino ia segurar
um laser, alguma coisa na mão, elétrico, né? Eletrônico, sei lá. O celular, né? Celular, é. É, verdade. Não tem foto da igreja. E eu vou mudar um pouco de assunto em relação à escola. O que o senhor pode nos contar? Bom, quando eu comecei a estudar, a escola era na frente da atual Carlos Cruz, aqui, uma escola de madeira. Eram 2 salas, né? E era dividido, as salas eram um pouco grandes, então tinha da primeira à 4ª série tudo junto. Então o professor ensinava um pouco para a primeira e aí ia. Pouquíssimas professoras. Até a década do governo estadual Brizola, que ele expandiu enormemente as escolas esse prédio atual é do tempo dele. Isso é fim da década de 50, início da década de 60. E a professora uma delas era professora e diretora também, Cecília Albuquerque de Deus. Também já deve ter ouvido falar de outras pessoas aí. E acho que no máximo 1 ou 2 professoras mais assim que eu me lembro. E um regime austero, né? Uma coisa hoje didaticamente que não poderia se usar hoje, né? Pelo conhecimento que se tem, mas tempo do castigo, tempo da imposição, né? A Tise conta que quem era canhoto era quase que obrigado a escrever de direita, porque amarravam a mão, e essa coisa assim, né? Hoje... Claro, eu fui vítima disso, né? Hoje seria politicamente incorreto, né, em tudo. O senhor chegou a viver essa fase de castigos? Sim. E chegou a ter algum? Não, eu era meio, como se diz hoje, meio CDF. Até por orientação familiar, né? Por orientação familiar de acatamento às ordens, que era ensinado como correto aquilo, como certo, né? Se tem alguém superior, é bom acatar. Então eu nunca tive problema assim de castigo físico, não. E como que foi a construção, o início da escola? Bom, isso eu não... A única coisa que eu sei é que o finado avô pediram para ele um pedaço e ele doou. Essa área onde hoje é a Carlos Cruz foi doação dele, né? Eu não tenho, assim, lembrança de quem foi Carlos Cruz. Não tenho lembrança. Mas era o nome da escola desde aquela época? Não. Eu não me lembro do início do primeiro nome. Eu sei que quando foi
passado para esse prédio aí é que passou a se chamar Carlos Cruz. Mas e foi da então diretora, provavelmente a ideia da Dona Cecília. Eu não saberia. E antes, assim, por exemplo, até a nome de rua hoje, Horácio Pedroso, também alfabetizou, no caso, as pessoas da idade do meu tio, do meu pai, ele era... Eu não sei qual seria a formação dele, assim, né? A nome de rua também, a Dalila Lorenzoni também, era professora, também particular, assim, como se chama, né? Esse Pedro, talvez. Esse eu cheguei a conhecer, eu conhecia ele. Cheguei a conhecer ele, assim, em vida ainda, mas ele já não era professor. Bom, vamos mudar novamente o assunto. Entre Juiz tem uma história muito ligada à construção da ponte também, né? E a ponte, ela sempre significado simbólico de, né, unir os locais e, enfim, dar acesso à população. E muitas das histórias que a gente ouve da formação estão relacionadas à ponte. O senhor poderia nos relatar alguma história nesse sentido? Eu tenho pouca história para contar da ponte por causa da época em que ela foi feita, né? Foi na minha infância. Já existia a que é hoje? Isto. Se não me engano, ela é de 48. O meu sogro chegou a trabalhar nela, por isso que eu digo que essa minha faixa etária não vivenciou essa. A gente ouve algumas histórias, né, várias pessoas da idade do meu sogro ajudaram a construir essa ponte, mas eu não tenho, assim... Qual que era o nome do seu sogro? Ele ajudou na construção. Ajudou. Denis Marino Verst. Ele ajudou. E outras pessoas por aí, porque a mão de obra teria de ser local, provavelmente foi toda local, né? Então, não sabe. Um grande projeto de engenharia. Uma das coisas assim que me chama a atenção nessa ponte e é uma coisa a ser destacada é o seguinte: ela tem no meio dela, porque o engenheiro que fez, pelo que eu sei, era um engenheiro inglês, e se radicou no Brasil. Então ele veio de lá com a cabeça de guerra. Como na época se costumava dinamitar as pontes para evitar o cruzo do inimigo, essa aqui, ela tem no meio da ponte ali um vão móvel. Eu não sei como seria retirado esse vão, mas ela é sobreposta. Isso no meu tempo de piá, eu andava muito pescando lambari embaixo dela, dá para ver perfeitamente que ela pode ser levantada e retirada. Então é uma coisa assim que me chama muita atenção nessa ponte, esse vão móvel que pode ser retirado. Acho que nunca foi retirado, não sei, não tenho a mínima ideia. Sei que ele já foi consertado, porque até então os valores do peso de um caminhão
Hoje em dia é uma coisa absurda para o peso dos caminhões da época, né? Então, provavelmente, algum dano houve que ela foi reparada, se não me engano, 1 ou 2 vezes. Bom, queria passar por mais um tópico, talvez o senhor possa ter alguma história interessante, que é sobre lendas. Se o senhor ouvia história na sua infância, se os seus pais ou avós contavam alguma coisa. Bom, esse é um ponto que você tocou e ele é muito rico, principalmente em matéria de descobertas de tesouros, de assombrações em entrada de matos, né? Estrada geralmente passava por meio de algum mato, então algum mato tinha alguma assombração de mulher ou de homem, ou de coisa assim. Mula sem cabeça. Eu também. Então a gente ouvia inúmeras histórias, lá em tal lugar, naquele mato assim, assado, aparecia alguém. E às vezes era imaginação que com o tempo ia aumentando, porque, né, alguém de credibilidade contou. Mas, por exemplo, o que se sabe hoje, ou coisa assim, por exemplo, sobre supostos tesouros, né? Com a chegada desses imigrantes, que também a gente teria de retornar um pouco antes. Logo após o Tratado de Tordesilhas, que todo o Rio Grande do Sul ficou português. Português. No Tratado de Tordesilhas. Depois. Tá, vamos... Isso, tá. Houve muita invasão de argentinos, uruguaios, eles vinham assaltar muitas essas estâncias aqui. E o governo português, no caso, começou a mandar a gente tomar posse, né, de quantias diárias que normalmente ia de lajeado a lajeado, né, não se sabia, eram enormes quantias. E com o negócio da libra esterlina ser em ouro, o pagamento pelas vendas de charque, o couro, né? Era feito em libra. Esses pessoal enterrava alguns potes e normalmente, talvez seja lenda, talvez seja verdade, o que eu penso que seja um pouco de verdade, geralmente matava um negro escravo e enterrava no local e avisava os outros negros para eles não chegarem perto, porque ali tinha a assombração, não, coisas assim. E na verdade, às vezes, essa decomposição química, esse gás que o corpo humano exala depois, sei lá, produz conforme a luz da lua, é visível, né? Então chamavam, olha, tá vendo? É assombrado aquela coisa lá. Então a maioria desses casos, né, tem esse fundo, talvez de verdade ou não, por causa dessa decomposição química, né? Então, o que eu sei mais ou menos é isso.
E aí essas assombrações de entrada, de mato e coisa assim, normalmente ou era algum bicho que tinha um trajeto, que ele ia procurar comida, coisa assim, e existia muito, né? Então, enxergavam um bicho lá fazendo algum barulho, alguma coisa, e achavam, né? Mas isso olha, era muito comum isso aí. Era muito comum. Então, sinteticamente, sobre essas coisas assim, era muito comum tá, o piá, a menina, escutando isso aí, tremendo que nem vária verde, né? Porque o que o adulto dizia era a supra-verdade, né? Esse da decomposição, eu já li algo a respeito das tais aparições e bolas de fogo. Isto. Tem uma explicação até científica para isso, que seria essa da decomposição. Isto é. Bem interessante. Bom, a gente já vai finalizando a nossa entrevista e eu ainda tenho 2 últimas perguntas para lhe fazer. A primeira seria, qual que é a importância de se deixar um legado, de se preservar a história, né, para que as próximas gerações possam ter acesso a essas histórias, já que os tempos são outros e as coisas vão mudando. Qual que é a importância de não deixar com que isso se apague ou que isso seja esquecido? Bom, agora tu tocou num ponto assim que eu gosto muito. Eu acho que nós estamos vivendo, como alguns dizem aí, o tempo de conexão fluida, né? É a água que se some. É o tempo de duração hoje A modernidade líquida. A modernidade líquida, isto. Bom, eu já penso que todo povo deve ter raiz. E a partir da valorização de uma raiz, de uma coisa feita por antepassados, é que a qualidade de uma sociedade se valoriza. Então, eu acho assim, extremamente útil o que vocês estão fazendo. No meu pensar, é uma coisa que já deveria ter sido feita, porque essas coisas vão se diluindo com o tempo e como eu disse para você, contar uma história sobre um povo é uma coisa bastante difícil, se não houver um bom filtro e a repetição de uma mesma história por várias pessoas. A partir daí se tem uma estaca em que se firmar essa história, né? Então, é fundamental isso numa vida comunitária para quem pensa a comunidade como um todo, né? Essencial isso, a vivência das raízes, né? O senhor falou em raízes. As raízes são o que sustentam uma árvore, né? O que seria de uma árvore sem raízes? Ela não se sustenta. Concordo, a analogia tá boa. E para a gente finalizar, a gente sempre gosta assim de pedir para os nossos entrevistados uma mensagem que talvez gostaria de deixar, assim, como isso é um registro que fica, né, para as próximas gerações, e os seus netos e futuros bisnetos vão poder assistir, né? Se tem alguma mensagem, algo que o senhor possa ter aprendido e que queira
deixar assim como uma mensagem final? Eu diria assim, ó, e o tempo ensina a gente que você passa a gostar de alguma coisa à medida que você conhece ela. Se você nunca provou de um alimento, tu não pode gostar porque você não sabe o gosto, o aroma, o sabor que ele tem. Enquanto a tua comunidade for uma desconhecida para ti, provavelmente tu não vai gostar dela como deveria, ou valorizar ela como deveria. Então é extremamente importante tu conhecer e a partir disso valorizar, porque mas nós falamos antes, como nós estamos numa geração líquida, é uma coisa a ser incutida, porque coisas assim de conhecimento, de raízes, perdem a razão de ser, porque eu amanheço com um conceito e vou dormir com outro. Então, se você não, volto a dizer, se você não conhece, tu nunca vai gostar. Não tem como. Fazendo uma analogia, o alimento, vocês que são moço, tu não pode namorar uma pessoa ou gostar de uma pessoa se tu não conhece ela. Embora superficialmente, mas tu vai conhecer ela de um jeito ou de outro, né? Então eu não posso gostar de uma desconhecida ou do desconhecido, fazendo analogia de namoro, e a mesma coisa uma comunidade, uma cidade, uma vila, se tu não tiver um conhecimento, um pouquinho que seja, né? Não tem como tu gostar dela. E gostar de si mesmo, eu acho também nesse sentido. Também. Então, esse trabalho é um trabalho que deve ser incentivado, é um trabalho que deve ser constante pelas coisas que também vão se adquirindo no caminho, né? Uma boa filtragem, né? É interessante, mas é interessante se conhecer os vários lados que tem uma história, né? Eu acho muito bom os trabalhos de vocês, excelente, pode-se dizer.